noite, o Você em Cena está no ar e o programa de hoje, gente, tá incrível, porque o nosso convidado é incrível e ele diz uma coisa que eu quero levar pra minha vida também. Um dia eu chego lá, ele decide a hora que ele acorda. Ó, que coisa mais chique. Boa noite, Adriano. Boa noite, Mônica. Não é demais isso? Maravilhoso. Olha, hoje é um dia muito especial para mim, que sou fã, admirador desse nosso convidado extraordinário. Hoje vocês vão entender o que é o poder de um sorriso, o que é o poder da empatia e até onde ela pode te levar. Então, para a gente não ficar procurando muita conversa, eu já tô ansiosa. Vamos jogar logo a pergunta mais importante dessa mesa. Vamos. Convidado, quem é você em cena? Ô, pessoal, nossa, noite. velho, que legal, boa noite, Boa noite, Mônica, Fábio. Adriano, todo mundo que acompanha a gente. Poxa, que alegria, obrigado pelo convite, estou feliz demais de estar aqui, viu? Nossa, e a gente também, E a cara. gente, Olha... O Adriano tá borbulhando, você não tá entendendo. Aqui, tá Todo se mundo aguentando. sabe que assim, eu sou especialista emocional, mas acima de tudo, eu sou empreendedor, né? Eu lido com pessoas. Então, quando você joga tudo isso no mesmo lugar, você entende o que é a importância do Fábio, que é um cara que tem uma história muito poderosa na vida dele, as transformações, as estratégias que ele diz assim, instintivamente, intuitivamente, e é incrível, né, quando as coisas vão acontecendo e aí Sim. você vai percebendo o caminhar de uma pessoa que construiu a sua história e não só pensando nela, mas pensando num coletivo, não é isso, Fábio? É isso aí. Poxa, então vamos começar aqui só para apresentar, né? Claro. Me apresentar. Bom, eu sou o Fábio, agora, antes era Fábio Fernandes, mas como na hora de lançar o livro o pessoal falou, nossa, tem muito Fábio Fernandes por aí. E aí a editora colocou o meu Enor no meio do caminho aí, então Fábio Enor Fernandes, mais fácil de me achar por aí. Então eu costumo dizer que a minha historinha, ela começou por volta de 1955. Caramba. Então, minha mãe tinha uns 20 anos de idade. Ela é de 35. Então, isso aí é bom já pra gente já nivelar a conversa, pra vocês já saberem as coisas mais importantes da minha vida, que são... Eu lido com... Igual eu tô conversando com vocês agora, como eu falo com minhas filhas, como eu falo com a minha esposa, com meus clientes, com todo mundo. Eu uso só duas verdades fundamentais na minha vida. É o mesmo Fábio o tempo É inteiro. o mesmo Fábio baseado. Eu fico agarrado em duas verdades fundamentais. Duas coisas. Porque eu acho que a gente tem um pouco a tendência de complicar as coisas. E eu tenho a opinião que nós estamos aqui, acho que nós viemos para esse mundão aqui, nós fomos feitos para dar certo, para ser legal essa vida aqui, né? Então tem que ser simples. Então às vezes a gente atrapalha, às vezes a gente mesmo dá uma boicotada na nossa vida que era para dar certo, né? Então eu tenho isso claro na minha cabeça e acredito nisso. Então eu reduzi tudo na minha vida, a minha lente que eu enxergo o mundo, com base em duas verdades fundamentais. E aí, desculpa. E aí, o que eu fiz? Né? Eu tive uma leitura em cima dessa historinha de vida que me gerou a minha primeira verdade fundamental. Então, minha mãe, ela estava ali, 20 anos de idade, namora com um, namora com outro, naquele batidão, tal, todo mundo conhece. E aí ela chegou e conheceu um rapaz com 20 anos de idade, ela conheceu um rapaz. E ela falou assim, quer saber? Eu vou dar uma casada com esse cara. Tipo, ué, né? Aquela escolha básica, né? Vou dar Imagina. casada. Super Vou dar uma simples, casada. gente. É isso, ué. Por que Beleza. não? E naquela época, né? Era uma época que, tipo, casava mais cedo. Hoje em dia não tem mais essa. Sim. Mas aí ela chegou perto do casamento, ela tava olhando festa, apartamento, essas coisas tudo. Ela olhou pra cara do rapaz e ela falou assim, olha, tá bom, mas não tá top. E terminou com o cara. Ousada, Deus. hein? Não, ousada. Ousada 1950. demais. Hoje Então, em dia já é nessa difícil, época, né? exatamente. Quase casando. Eu falei, nossa, mãe, ela me contando isso, eu tinha, sei lá, uns 14 anos de idade, me caiu a ficha, né? Aí, beleza. Aí ela pegou, voltou pro batidão, namora com um, namora com outro, tá? Aquele esquema. E aí foram passando os anos e tal, e ela fez 30 anos. Então, 30 anos, conheceu um carinha, e aí ela falou assim, bom, agora sim, vou dar uma casada, agora tá top, vou tudo casar certo. com esse cara, tá bom, top. tá top. Aí começou a ver festa, apartamento, tudo mais, tal, chegou perto do casamento, o cara morreu. Uau! Não, você acredita? Nossa! Eu falei, não, 1965.
Não, naquela época... Gente Poxa, do para qualquer céu. pessoa, hoje em dia é uma tragédia Sim, já, né? imagina lá atrás. Tipo, 30 anos, você já quase ali, você fala, nossa senhora, que baque da vida. Então, ela já começou, quando ela estava me contando essa história, ela falou assim, não adianta fazer aqueles planos, você começa a idealizar, vou casar, vou fazer não sei o que, tá? Não adianta gerar essa expectativa, que senão a gente se desaponta, né? Olha as rasteiras que toma a vida. E todo mundo passa por problema na vida. Não tem jeito, né? Bom, essas mudanças drásticas, né? Bom, então beleza. Aí ela pegou e falou assim, acho que agora eu não vou casar mais. Agora eu vou tocar minha vida aqui. Voltou pro batidão lá, né? Eu moro com ela. Aí ela falou assim, deixa eu tocar. Mas ela, olha que interessante. Pô, naquela época tinha até tipo, mais do que hoje em dia, mas tinha um preconceito. As amigas casadas já começaram a afastar dela, porque ela era, vamos dizer, solteira, viúva, solteira ali, e ficava assim, ela começou a perder as amigas, estresse, né? Bom, ela falou assim, bom, eu vou tocar minha vida, não tenho o que fazer, e foi tocando. E aí passaram os anos, 40 anos ela fez. Ela fez 40 anos, conheceu meu pai. Até que enfim, né? Até que enfim. Gente. 40 anos. E olha só como é que dá, olha só. Aí ela casou com 40 anos e eu nasci, ela tinha 42 anos de idade. Então, olha como é que a vida vai torcendo, vai dando a volta. Quando que ela ia imaginar que ela ia conhecer outro cara, que ela morando em São Paulo, e aí casou um cara de fora, e depois eu nasci com 42 anos de idade. Então, eu estou te contando isso aqui, por quê? Porque isso aí, na hora que eu realizei essa história, mudou a minha percepção. Por quê? Não era nem para eu estar nesse mundão. É verdade. Não, Tem uma luta, né? Antes de eu chegar, ó o rolo. Haja batidão. Haja batidão. Exato. Mas, e aí, o que acontece? Se um semáforo não abre, por exemplo, ela pode não conhecer meu pai. Exatamente. Claro. É isso. Então, o que foi minha leitura disso aí? Não era nem para eu estar aqui. Ou seja, tô no lucro. Opa! Olha só. Não, mas é uma verdade tão ridiculamente descancarada. Mas é tão óbvio, mas as pessoas nem enxergam, né? É isso que eu não É eu não isso, me conformo. óbvio. Exatamente. Porque se a gente vasculhar a nossa vida aqui, de todo mundo, quem está acompanhando com a gente, não era para estar aqui também, não. Sim. Se for, se não era com os pais, os avós também não. A chance de a gente estar aqui é tão pequena. Que eu realmente, eu falei, gente, eu tô no lucro. Eu tô aqui para curtir esse mundão aqui, gente. Né? Eu tô aqui para dar olé. Né? Já Você tô acha no que lucro. Então, agora você imagina assim, vocês depois desse podcast que Fábio foi o mais escutado, acessado, tal, da história, não sei o que, tal. E daqui a um ano vocês vão falar assim, olha, nós vamos fazer, Fábio, um prêmio e nós vamos dar para você uma viagem para Disney. O exemplo, vamos pensar assim. Aí eu vou falar para vocês, louco, gente. Nossa, pelo amor de Deus, nem precisava um negócio desse. Pelo amor de Deus, fico até assim, obrigado, né? Obrigado. Agora vocês imaginam assim, eu chegar lá na Disney, ganhei a viagem, aí eu chego lá, ligo pro Adriano e falo assim, ô Adriano, pô, bom, hein, mas, pô, só tá chovendo aqui, rapaz. Não dá, tem uma vergonha. Dá. Não, aí eu chego pra você, ô Mônica, nossa, mas pô, bom, obrigado do presente, mas, ô, fila, hein? Ô, quanta fila? Ô, o dólar tá não sei o quê. Ô, brinquedo fechado. Me dá uma vergonha. E é a mesma vergonha que eu vejo quando eu vejo reclamando da vida. Não é? Você ganhou, você tá aqui. Você quer reclamar? Não, você concorda? Então, para mim, fica até uma... Eu não consigo. Eu me sinto mal na hora que eu vejo alguém reclamando de clima, de fila, de falta de dinheiro, falta de não sei o quê. Qualquer problema. Sim, e Fábio, a gente fala, né, reclamar. Reclamar é a gente clamar duas vezes por o que a gente está sentindo, né? Então, quando você reclama, você sente duplicado aquilo. Parece que aquela energia vai, né, e te consome cada vez mais. E o reclamar, o lamentar, o fazer, se vitimizar para os outros, porque às vezes eu vejo tem gente que gosta que os outros ficam com um pouco de dó, né? Deixa eu fazer um pouco de dó. Pô, tá muito difícil a vida. Herói, vilão, vítima. Né? Mas vou te falar, viu? Só acho que não chegou nem 5 minutos de aula aqui, né? Vou te falar um negócio, pelo ó. amor de Deus. Prestem atenção o que está acontecendo aqui, que coisa extraordinária. Eu vou falar e depois vou fazer uma pergunta pro Fábio. Mas olha, quanto aprendizado, cara. No início da sua vida, né? Você já traduz que todos nós estamos aqui de uma maneira positiva, né? Como um presente. Um presente, né? Não éramos para estar aqui. Então, tudo que vier é lucro.
A mãe, antes do Fábio nascer, já cheia de muito aprendizado, fala o seguinte, ó. Tá bom, mas não tá top. Fica esperto nisso. Isso é muito bom. Muito bom. E o fato de reclamar, né? Você, em vez de estar reclamando, você olhe para frente, valorize, mate no peito, né? E transforme que seja o limão da limonada. Acredite que é muito melhor você olhar sempre para o positivo e seguir a sua vida de uma maneira que ela vai dar certo. A minha pergunta que eu ia fazer para ti, cara, é assim, quando esse ensinamento virou verdade para ti? Então, o que eu me lembro, assim, porque as coisas vão formando, vão encaixando na nossa vida. Não sei exatamente o momento, mas eu acredito que uns 14 anos, mais ou menos. Você já começou a ter a consciência. Eu lembro eu conversava muito com a minha mãe, eu nasci de os pais mais velhos, então eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas. Então, eu gostava muito de conversar. E com a minha mãe batia muito o santo, assim, de conversar. Ela era aquariana lá, meio filósofa, meio pra frente, assim, tal, e a gente conversava muito. E aí, quando me caiu essa ficha, essa história, eu falei assim, bom, eu tô no lucro, né? Então, essa é a minha primeira verdade fundamental. Tá ruim, não era nem pra eu estar aqui, né? Então, tá ruim, eu mudo, não vou reclamar. Porque eu acho que na hora que a gente... É um hábito, né? É um hábito, você começa a reclamar, você começa a se vitimizar. Sim. Relacionamento, você tem um relacionamento que você já fica sempre na defensiva, você já encontra a pessoa na defensiva. Então, se você monta um estilo de vida de não reclamar, porque isso é igual unha, é igual custo, você tem que cortar porque as coisas vão... Então, se você começa a reclamar, vira um hábito de reclamar da vida. Então, fica sempre se lamentando, sempre se vitimizando, você pergunta pro cara... Aí tem gente que acha que vai ter problema com inveja, não sei o que, então não fala que tá bom as coisas. Eu falo que tá bom pra caramba. Quer ter inveja, tem. Pô, que perda de tempo. Então, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu policiei na minha vida de não ficar reclamando. E são pequenas reclamações do dia a dia que eu não faço. No começo até hoje, de vez em quando, vou me pegar, eu me seguro. É um hábito de não reclamar, porque aí eu passo um dia sem reclamar, depois 2, daqui a pouco uma semana sem reclamar. E daqui a pouco um mês, um ano, uma vida, né? Então eu me policiei, mas esse ser humano às vezes escapa. Então eu me policiei. Hoje você é eu não vou te entregar não, tá? Eu vou deixar você dizer quem é você em cena no final desse programa. Mas assim, hoje você é um cara de muitos relacionamentos, né? Você deve estar aí, sei lá, dentro dos tops do network brasileiro e talvez até internacional em muitos segmentos. Mas esse Fábio aí dos 14, né? O Fábio saindo da sua infância, entrando na sua adolescência, quem era esse garoto? Você me perguntando aí, eu me lembrei de uma história. Teve um prêmio Nobel que foi há muitos anos atrás, um alemão, nem lembro o nome agora, mas ele defendia que a mente humana, ela nasce criativa e morre jurídica. Então a gente nasce criança, né? Criando mesmo, e depois morre julgando. Olha, né? Olha que interessante. Nossa, isso aí. Isso aí me marcou, porque chegou para mim essa história quando eu tinha uns 21, 22 anos. Um amigo meu me contou. E aí ele falou assim, mais você tem uma vida feliz, quanto mais tempo você aumentar a mente criativa sua, mais perto da morte, mais teve uma vida feliz. Então, eu falei assim, na hora que você começou a falar do Fábio com 14 anos, eu sou muito parecido daquele Fábio criança ainda. Porque eu coloquei uma máxima na minha vida, assim, sem problema nenhum em reconhecer isso, que o melhor cenário, e vamos tirar assim, eu tô falando com humildade, estamos entre amigos aqui, claro, imagino que quem está escutando é gente que está numa boa, sem ser arrogância, esquece isso que mente aberta mesmo. Vamos pensar assim, o que é o ideal para mim? É fazer o que quer a hora que quer. Ai, Fábio, mas nossa, não, é lógico, você é bobo, não, mas mas vai falar isso? Eu planejei uma vida para fazer o máximo de coisa que eu quero a hora que eu quero. Isso chegou para você muito cedo. Eu quero fazer o que eu quero a hora que eu quero. Isso é que nem uma criança. Quero sorvete, vai indo atrás do sorvete. Aí vamos pondo barreiras, vai pondo. Mas eu sou o mesmo, Fábio, ou muito parecido, que nem uma criança mesmo. Dá vontade de não fazer nada hoje, não vou fazer nada. Quero viajar, vou viajar. Não, mas essa coisa que você falou, né, de querer fazer o que você quer na hora que você quiser, é muito lúdico mesmo, né? Você traz isso da criança. Mas o Fábio de 14 anos, ali a gente tá batendo no 14, porque você falou que teve essa virada de consciência aos 14 anos.
E foi uma virada de consciência que muitas pessoas já teriam ali pros 20 e poucos anos, mais pra frente, essa consciência de nem vida tem, né? mesmo, né? Às vezes nem tem. Mas eu acho que o Fábio ele já começa quebrando completamente a metáfora do Todos tempo, os né? Quando ele estigmas, fala né? que fala da história da mãe dele, né? Os 42 anos de idade Sim, ele nasce, sim. então talvez inconscientemente ele já tenha essa carga alimentada de dizer não, cara, por que eu vou ter que esperar chegar nos por 30? quê? Eu começo aqui Mas mesmo. sabe uma coisa que me causa. Eu até é porque eu escuto isso bastante, assim, já venho falando sobre isso faz, sei lá, uns quase 20 anos e tal. Mas não é tão óbvio. Não é óbvio. Não, é óbvio. Então, mas real. isso que me assusta às vezes, porque pra mim, eu acho que eu não tô falando nada demais. E às vezes a pessoa fala, mas, nós estamos falando isso, a gente causa, mas não é óbvio que não era nem pra gente estar aqui? Sim. E por que isso ainda causa, e não é agora não, e por que isso ainda causa estranheza? Não era pra ter essa estranheza, era pra ser óbvio. Claro. É tão óbvio, que é tão simples, que é tão descarado, que eu falo, gente... Então eu falei da primeira verdade fundamental. E eu vou falar da segunda verdade fundamental. Então, vamos lá. A primeira é que não era nem para eu estar aqui. A segunda é que, como eu costumei conversar com gente mais velha, eu comecei a reparar que era unânime. Todos eles falam assim, passa rápido. Essa vida passa rápido. É verdade. Não é todo mundo fala isso? Sim, todo Não mundo. é óbvio? E É que óbvio passa também. rápido mesmo? Então, beleza. Então eu falei assim, bom, primeira verdade, não era nem para eu estar aqui. A segunda é que daqui a pouco acabou. Se daqui a pouco acabou, o que é óbvio também? Eu tenho um intervalinho. Você tem hoje. Que é uma viagem. A Disney, daqui a pouco acabou a viagem. É. Qual que é o propósito da viagem? Eu acredito que é ter bons momentos. Bons momentos, ser feliz. Conhecer gente, conhecer lugares, Conexões. se divertir. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui nessa vida aqui para me divertir, para ter bons momentos. Senão não justifica. Ah, mas você deve ouvir muito das pessoas. Ah, Fábio, pensamento utópico seu. Então, Né? mas o que acontece? Se eu não pensar nisso, eu vou sendo, beleza, levado, né? Mas só que eu não sou aquele sortudo, então eu tenho que me movimentar para conseguir. Tá, então o que eu quero? Eu não me vejo, igual a gente falando de propósito e tudo mais e tal, eu não me vejo assim, o Fábio tem um propósito de fazer, veio aqui para fazer isso com a humanidade. Eu não me vejo assim, eu não me vejo assim. Eu tô aqui para colecionar bons momentos mesmo, sabe? E como que eu faço para ter o máximo de bons momentos possível na minha vida nesse intervalinho? Bom, começando não dá para reclamar. Não dá. Então, aí eu comecei a escolher outras coisas e ver o que dava para fazer para chegar o mais próximo dos 100%. 100% é muito difícil. Ué, mas quem sabe uns 80? Você escolher o que você quer fazer a hora que você quer. 70%. O duro é você passar uma vida escolhendo uns 15%, 20%. Claro. E se você bobear, os outros te consomem e vai. Daqui a pouco você está dando satisfação para todo mundo. E você não está vivendo sua vida, você não se acha merecedor. Aí você não acorda a hora que quer porque você se sente culpado. Ou porque o chefe não deixa. Ou porque... Então daqui a pouco você está numa coisa e passa rápido. Passa. Então eu falei assim, como é que eu faço para ter a vida que eu quero, a hora que eu quero? Tem que ter um plano. E o que você fez? Aí foi o meu plano. Aí que é a parte boa. Aí que é a Vamos lá, parte vamos boa. lá. Aí Que foi o todo plano. mundo quer saber. Que tá todo mundo assim. Nossa, mas o que eu faço? Eu também quero acordar a hora que eu quiser, fazer o que eu quero. Primeiro, nós temos que estar alinhado com essas duas verdades fundamentais. Porque essa minha historinha, esse meu estilo de vida, esse meu plano de vida, não é que serve para todo mundo. Não dá para pegar a minha vida e pôr na outra pessoa. Não vai servir. Sim. Mas, às vezes, para alguns pode até servir. Claro. E também, algumas partes podem servir. Então, eu não tenho... quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado? Pelo amor de Deus, né? Eu estou falando coisas óbvias aqui, que às vezes esse óbvio fica sumido por aí. A pessoa deixa sair o óbvio e fica vivendo só aquela história irreal Isso é que verdade. contaram para ela. Porque Então, na cabeça da gente, assim, outro dia até em palestra eu estava falando sobre isso, e perceba que existe uma coisa muito louca no inconsciente da gente, né? A gente tende a se afastar do óbvio. A gente tende a se afastar do que a gente gosta. Quando eu ouço alguém falar assim para mim, e dentro do que eu faço, né, muitas pessoas vêm em busca do propósito. Aí quando eu falo assim, eu tenho que buscar o meu propósito, eu digo assim, irmão, o seu propósito é a sua felicidade. Vai em busca do que te faz feliz, você está no caminho certo. Outra coisa, tô sem tempo, né? Muitas pessoas hoje, todo mundo fala, né? Eu tô sem tempo. Tem situações até, Fábio, que eu acho que as pessoas acham até que é chique.
Falar não que não ter ter tempo. tempo. Tem Né? muito isso aí. Tem muito que fala, não, porque eu não tenho tempo. Eu falo, gente, você não tem tempo para quê? Se você for ver, de repente você está sem tempo para sua família, você está sem tempo para os seus amigos, você está sem tempo para o seu esporte, você está sem tempo para o seu lazer, né? Para sua esposa, para o seu marido. E aí quando você começa a perceber, o que você está sem tempo para quê? Porque você tem o mesmo tempo que eu tenho. Né? É prioridade. É a prioridade. Então, a cabeça da gente, muitas vezes, te tira do ambiente do óbvio. E como você mesmo falou, e eu acredito verdadeiramente, assim, a gente tem que olhar para a vida com simplicidade, com naturalidade, porque são as barreiras que aparecem na nossa frente, elas são impostas por nós mesmos. Concordo. Concorda? Até Agora, porque o cérebro fica buscando problema o tempo inteiro. Se a gente ficar escutando esses gatilhos cerebrais, a gente tá na Então, roça, né? E vou falar uma coisa assim, outro dia eu falei alguma coisa nas redes sociais, alguma coisa, que aí teve um comentário de uma pessoa que eu não conheço, ela falou assim, Fábio, você conta com uma simplicidade tão grande dessas coisas assim, às vezes algumas verdades fundamentais aí, que às vezes parece ter uma ingenuidade sua. E aí eu fiquei pensando naquilo que a pessoa falou assim, poxa, eu estou falando igual com vocês aqui, se você olhar de algum jeito, parece até uma ingenuidade. O Fábio não conhece bem os problemas da vida. Opa, eu conheço. Às vezes, a ingenuidade está em quem está complicando muito. Né? Então, e aí que eu me veio um negócio, você falou de felicidade. Isso é outra coisa que eu vim me questionar. Você sabe, eu fiquei pensando assim, o que eu acho de felicidade ou não. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não fico preocupado em se eu sou feliz ou não. Eu acho que às vezes até essa busca pela felicidade gera até uma ansiedade. Cansa, né? Eu falo, gente, não, sabe como é que eu simplifiquei? Eu quero fazer o que eu quero a hora que eu quero. Então, como é que eu faço para ter uma vida fazendo o que eu quero a hora que eu quero? Montei um plano de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Então, essa felicidade aí que a turma fala, primeiro que não sei, isso é inventado. O homem que criou essa palavra, bom, árvore é uma coisa, árvore, o sol, isso aí estava aí, é da natureza. Agora, a felicidade é um estado de espírito aí que, na minha opinião, alguém inventou. Uma hora falou assim, essa sensação assim é felicidade. Mas às vezes para um é uma coisa, outra coisa, às vezes o outro é prazer, o outro é sentir querido, às vezes o outro é subjetivo, né? É muito real. E como é que você fala que você tem que ficar buscando sua felicidade para os outros? Isso gera uma ansiedade, eu vejo nas pessoas. Eu não estou nem aí. Eu quero fazer uma vida que gostou, fazer o que quero, o que quer. O que mais que pode ser melhor do que você fazer o que quer a hora que quer? E mesmo assim eu deixo 10% da minha cabeça para exercitar a humildade, porque quem sou eu para saber o que é verdade, o que não é? Porque se baixa um ET aí, muda todas as regras do jogo, né? Você concorda que muda as verdades? Então eu deixo um espacinho para não me desapontar. Então eu deixo, porque se baixa um ET que tem vida fora do outro planeta, muda um monte de coisa na nossa coisa, muda a religião, muda um monte de coisa. Então a gente tem que deixar uma coisa para não ser pego de surpresa. E aí então na minha linha de raciocínio, porque hoje pode ser que minhas verdades fundamentais, essa aí eu não consegui ainda quebrar ela, mas pode ser que um dia quebre também. Claro. Às vezes eu falo assim, não era nem para eu estar aqui. Às vezes era. Eu posso descobrir onde. E tudo bem. Se for, Fábio, não. Era para se um dia vier alguém me contar essa história, era para você estar aqui sim, Fábio. Tá escrito aqui, ó. Era. Você assinou esse documento, Fábio. Tudo bem, então era para estar aqui. Daqui a pouco acabou minha segunda verdade fundamental. Hoje, com a ótica que eu tenho, eu acredito que daqui a pouco acabou. Mas pode chegar daqui a pouco que alguém muda um remédio ou alguma coisa, ou chega alguém e fala, não, agora não morre mais. Tá, tudo bem, que bom. Então, mesmo assim, com esses meus... Hoje, eu acredito que não era nem para estar aqui, então eu estou no lucro, eu quero lá e leve, eu gosto de sossego, eu gosto de paz na minha vida, eu gosto de sossego. Eu gosto disso. Não é que eu faço pouca coisa, eu faço bastante coisa, mas eu faço bastante coisa igual numa viagem. Eu quero acordar o mais cedo possível para aproveitar o máximo a viagem. Então eu faço bastante coisa realmente. Mas se alguém me mudar minhas verdades fundamentais, tudo bem, não sou preso a elas não. Então eu deixo um percentual para não até me desapontar. Senão as pessoas acreditam, não, meu propósito de vida é esse. Ela fica presa em um propósito, às vezes não era bem aquele, e ela ficou presa uma vida inteira e ela vai descobrir lá. Então para não me desapontar, para não esperar ninguém, expectativa, eu não crio nada, tá bom demais. Vai vivendo não era momento, vai vivendo, eu tô no lucro, um dia de cada vez. Exato, eu tô aqui. Então, esse é um pouquinho do jeito que eu enxergo a história. Então, mas é isso aí. Aí você estava no plano aí, que você criou exatamente. um plano. Então, o plano, o que aconteceu?
eu estava trabalhando, eu nasci numa família classe média, não faltava nada, graças a Deus, mas não sobrava nada, eu estava naquele mornão, que igual para muita gente, graças a Deus é que não faltava nada. Então tudo bem, então eu já sou, né, privilegiado até. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando, fiz tiro de guerra, trabalhei em empresa pequena, média, grande, tudo quanto é tipo de empresa, e aí eu me formei, a empresa que eu trabalhava me convidou para vir para São Paulo. Nisso eu estava morando em Ribeirão. Meus pais foram para Ribeirão para me criar lá. Olha que legal. Eu fiquei apaixonado Ribeirão é uma delícia. É uma delícia. Interior, é gostoso, mais tranquilão, né? As pessoas se cumprimentam. Essas coisas... Todo mundo se conhece. Né? Aí o que aconteceu? A empresa me chamou para ir para São Paulo. E aí eu falei, legal, vamos embora, né? Vamos lá, estamos curtindo aí. Beleza, experiência nova. E aí o que aconteceu? A empresa pegou e me falou assim, Fábio, muito bem e tal, muito bom, mas só que você vai trabalhar, você tem que entrar 4 horas da manhã. Eu tinha que acordar 3 horas da manhã. Eu falei assim, nossa, beleza, tamo junto, vamos lá. Então eu fui lá, cheguei lá, 4 horas entrei primeiro dia. Segundo, total, tipo eu, né? Uma semana, acordando assim, depois de 15 dias, eu tava morto ali. Eu falei, não é possível que Deus preparou isso tudo, criou o universo, sol, lua, a lua gira no mesmo ângulo, tal, todas essas coincidências, para eu acordar que eu não quero. Sabe? Ô, Fábio, isso tá fazendo sentido pra Mônica que você não tem a menor ideia, cara. Eu tô numa fase que eu tô entrando 3h30 da manhã. Pelo amor de Quando Deus. você falou isso, eu já pensei assim, nossa, estado de flow tipo eu, acordando com brilho nos olhos. Você concorda? Tem gente que gosta. Sim, né? O horário de Não, acordar tem gente, é por difícil, mais incrível né? que pareça, tem gente que gosta. E tá certo. Tá certo. Você tá feliz, tá certo. Tá feliz, é brilhinho Tá no ruim, olho, né? muda. É isso, isso aí. concordo. Bom, Tá aí, bom, mas não tá top. Eu particularmente, eu não gosto de acordar cedo. E não tenho problema nenhum com isso, em falar, ai, os outros têm vergonha. Não, Ai, não, trabalhador... Não. Como que é aquele ditado? Deus ajuda quem cedo Quem madruga, cedo é madruga. isso? Você acha Mas, que Deus gente... tá preocupado com a hora que você acorda? E Pois é. outra, isso é uma crença que é implantada na cabeça da gente, que transforma a gente verdadeiramente em máquinas, né? Sim, Obrigadas mas é pra a olhar isso, para o né? relógio. O tempo Quando vem essas verdades assim, eu adoro pensar nelas. É, né? É igual essa de ditado popular, de Deus ajuda. Gente, Deus ajuda todo mundo. Todo né? mundo. Eu tava feita, né? Deus Se tá com você o relógio lá em cima de opa, Se passou. fosse assim, meu amigo, eu tava feita na vida real, né? Tem gente muito produtiva que dá super certo na vida que acorda 3 horas da manhã. E tem gente que acorda meio-dia e também dá certo. Sim. Tem vagabundão que acorda meio-dia. Pra não fazer nada. E tem cara produtivo. E tem cara vagabundão que acorda 3 horas da manhã. Concorda. Acorda, fica com sono o dia inteiro, vai dormir no banheiro. Eu já fui. Faz nada. Quando eu tinha que ficar acordando cedo, eu ia no banheiro, eu dormia no banheiro. Ninguém segura o ser humano com sono. Não. Ele Tem dorme. como. Não Dorme. tem como. Ele Sono, dorme. risada, choro, não tem como. Aí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou ser a mente criativa, que eu quero por mais tempo da minha vida, acordando na hora que eu não quero. Eu não consigo nem pensar outra coisa na hora que eu tô com sono. Eu não consigo, não gosto. Né? Bom, então eu falei assim, eu tenho que ter um plano na minha vida para acordar a hora que eu quero. Depois deu dinheiro, deu. Eu quero no mínimo acordar a hora que eu quero. Eu falei, só isso, gente. Não estou pedindo nem muito. Não. Mas aí eu fui entender que pra gente acordar a hora que quer, tem um monte de coisa por trás. Opa. Vamos lá, coisa rápida aí, né? Tipo, tem que estar com as contas pagas. Os boletos em dia. Depois de estar as contas pagas, você não pode estar dependendo de ninguém. Nem de pai, nem de mãe, nem de esposa, nem de marido, nem namorada, nem chefe. Nem cliente, tem um monte de coisa, e até nem da gente mesmo, porque o pessoal sente vagabundão de acordar meio-dia. Eu gosto, é assim, ó, tá dormindo, acordou. Isso é o ideal. Vai falar que isso não é ideal? Ué, pode ser que seja 3 horas da manhã, mas Claro. pode ser que Mas seja é 2 acordar da no tarde. tempo natural. Na hora que quiser. E um detalhe, né, Fábio? Que eu conheço sua história, já li o seu livro. É. É com esse sorrisão que acorda, né? Não, pô, aí você acorda gostoso, Aí né? gostoso, aí vai. Como é que você acorda? Poxa, né? Não tem jeito. Então eu falei assim, bom, vamos pensar o que é o ideal. Daqui a pouco acabou. Olha como é que as verdades fundamentais, toda hora elas vêm na minha qualquer tomada de decisão. Mas isso motiva de alguma maneira. Então, eu falei, muito. Porque eu falei assim, eu tô na viagem, como é que eu aproveito o máximo essa viagem? Né? Então eu falei assim, uma das coisas, eu quero acordar o que eu quero. Qual que vai ser o plano?
eu quero morar onde eu quero. Então, várias coisas da minha vida. Então, o que eu fiz? Eu escolhi várias coisas da minha vida e depois eu fui ver como é que eu ia pagar essa conta. E o que eu vejo muito por aí, de todos os níveis sociais, as pessoas arrumam alguma forma de ganhar dinheiro, um cliente, ou um emprego, ou alguma coisa assim, nem pensa se aquilo é o melhor dia a dia que ela quer. E aí ela pega, com essa oportunidade financeira, ajusta a vida dela em cima de uma oportunidade financeira. É verdade, concordo. E aí, acordar cedo, não ligo. Não ligo e acordo. Formar família, não precisa. Depois eu penso nisso. Morar onde eu não quero, não tem problema. Eu sou companheiro, eu não reclamo. Tudo. Beleza, tal. Aí é tanta privação, é tanta judiar dele mesmo, que aí às vezes até dá certo. Porque o cara cortou tanta coisa, faz de tudo pelo dinheiro e vai até ganhar o dinheiro. E acha que é o quê? Que é feliz. Então, mas olha só, aí por mais que passou o tempo, por mais que deu certo financeiramente, não era a vida que ele queria. Pra mim, deu errado. Sim, Ué. concordo. Agora, vamos pensar o outro lado assim. Poxa, vamos lá, desenha a vida básica. Não, isso aqui tá bom, porque às vezes já até tava bom, a gente complica, achando que, eu quero aquilo lá por quê? Sei lá por quê, né? Quero que os outros vejam o que eu tenho, que eu consegui e tal. Mas eu falei assim, não, eu quero escolher exatamente, porque teve um amigo meu que deu mais um degrau ali de percepção, quando fazia tempo que eu não encontrava ele, e ele chegou para mim e falou assim, Fabião, meu querido, escuta, como é que você tem passado o seu dia? Ele não perguntou como é que eu tava. Ele perguntou como é que você tem passado o seu dia. Eu falei, nossa, na hora que ele perguntou, eu falei, eu tava esperando ele perguntar como é que eu tava. Eu ia falar, tudo bem. E você? Não, mas aí na hora que ele falou, como é que você tem passado o seu dia, me forçou a pensar, falei, bom, ali aquele segundo, eu pensei, tô acordando na hora que eu quero, tá legal, dia a dia tô mexendo com coisas legais, projetos legais, vou ver. É legal, tá bom, meu dia a dia tá legal, eu tenho passado assim. Então, eu falei assim, bom, aí que tá o segredo da história. Eu falei, como é que eu tenho passado, como é que vocês têm passado o seu dia? Então, essa reflexão é muito legal. Por quê? Porque eu vejo que a nossa vida é uma coleção de dias. Um dia legal, 2, 3, uma semana legal. Um mês legal, uma vida legal. Agora, um dia chato. 2, um legal. 5 dias chato, outro legal. Eu falei, gente, como é que eu faço para ter o máximo de momentos legais possível na minha vida, né? Bom, então, esse negócio de como é que quer passar o seu dia é uma coisa muito interessante, porque aí você não força a barra. Você vai ver alguma coisa que paga essa coisa. Que hora que você acordar, aonde você quer morar, quer ter família ou não, quer ter rotina ou não, gosta de viajar ou não. Várias coisas. Escolhe. Mesmo que seja difícil, escolhe. Cada um tem um preço essa vida. Olha, a minha custa X, a do outro custa 10X, o outro 1000X, a outro meio X. Cada um um número. Mas tudo bem. Aí você monta o plano de como é que... Então, aí que era a minha formação do meu plano de trabalhar por tempo e não por dinheiro. E aí, como é que foi a história? Eu tava morando rapidinho, né? Posso contar essa história? Claro, por favor. Claro. Nós estamos aqui para ouvir. Então tá. Então eu tô falando, vocês vão conduzir que eu tô... Bora. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Então vamos Eu já tô negociando com o diretor aqui mais 2 programas, a gente fraciona depois. Não, já tá ali olhando pra gente. Vamos E seguindo, eu gosto, e faz muitos anos que eu falo, eu tenho tempo. Não é fazer pouca coisa. Eu tenho tempo, eu quero fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Isso pra mim é legal, humildemente falando, pra quem pegou agora. E, gente, quis gravar esse programa. Olha a honra. Gente, olha só pra ajudar aqui, reforçar, ao final a gente vai falar dele, mas só pra vocês saberem, o nome do livro do Fábio é Quanto Vale o Seu Tempo? Então, pode continuar, Fábio, por favor, fica à vontade. E só um Vale parênteses. reflexão, hein, gente? Só um parênteses. Tem uma frase aí no primeiro capítulo, até discreta ali, pra quem reparar. Tá escrito assim, uma frase, até depois você vê o nome da pessoa que eu esqueço sempre o nome. Mas ele fala assim, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por essa coisa. Imagina. Ué, né? Você tá pondo vida boa ali num negócio, numa coisa, num projeto, num relacionamento, numa coisa. Pô, vida boa ali, útil. Maravilhoso. Né? Então, vamos lá. Bom, e aí, o que aconteceu, o plano, né? Eu estava trabalhando nas empresas, tal, e eu falei assim, bom, como é que eu tenho dono do meu tempo? Como é que eu faço para ser dono do meu tempo? Porque aí que era a minha equação de como é que eu ia acordar a hora que eu queria. Aí o que aconteceu? Primeira coisa, tem que pagar as contas. Aí eu falei, bom, tem que pagar as contas. Então, como é que eu vou pagar essas contas com o menor esforço possível? Porque com o maior esforço possível é até mais fácil. Mas eu queria pagar a conta da minha vida, aquela basicona, com o menor esforço possível.
Porque a gente tá lá, não, eu tenho que trabalhar muito. Não, eu quero fazer coisa que dê menos trabalho. Né? Bom, aí eu comecei vendendo uma cachaça. Porque apareceu a ideia na época, tal, tava na moda, tal, de cachaça artesanal, tal. Peguei, não tinha dinheiro para nada, tal, arrumamos um fornecedor que ia pôr a nossa marca, tal, fizemos um rótulo, meu computador ficava na cozinha, morava eu mais 2 amigos, tipo uma república. E aí eu peguei, montei e tal, e no começo eu não conseguia pagar as contas. Não conseguia. Lógico, poxa, família classe média, eu poderia voltar para casa dos meus pais lá em Ribeirão, tal, beleza. Aliás, eles eram separados, eu podia voltar para algum deles, tal. E aí o que aconteceu? No começo eu não conseguia pagar as contas. E aí cortava a luz, aquela história. Cortava, e se você não paga a conta, corta. Tem gente que está escutando que às vezes pode ter cortado a luz. E eu sei que corta, e é muito ruim ficar sem luz. Eu falei assim, gente, isso é ruim ficar sem dinheiro, hein? É ruim. Pô, comer, pagar conta, pagar luz, água, aluguel, é tudo dinheiro. Você fala, putz, que chato, né? Trabalhar para pagar conta, que chato. Bom, aí eu falei assim, bom, então tá bom, vamos lá, vai. Não pode reclamar, né? Então tá bom. Então, para pagar a conta de luz, eu tenho que vender X caixas da cachaça. Aí eu comecei a entender como é que funcionava a história. Eu falava, então beleza. Então essa aqui, o cara vinha cortar a luz, eu pegava e dava uma de presente. Ó, não corta hoje não. Saía correndo, vendia uma caixinha, voltava. E ia fazendo esse malabarismo, coisa de empreendedor, vendedor ali. Bom, e aí eu consegui pagar minhas contas. E aí mas só que sem tempo nenhum. Eu falei assim, nossa senhora, mas beleza, vai. Aí chegou um dia que aconteceu uma mágica. Eu falei, nossa, hoje é uma terça-feira, amanhã é quarta. Não tem nada para fazer de manhã. Tinha tempo. Eu falei assim, nossa, amanhã eu vou acordar a hora que eu quiser. Aí eu tive aquele soninho gostoso. Quarta. Ninguém preocupado a hora que eu estava acordando. Porque uma coisa é você ter horário, tudo mais, tal. Mas o problema é aquelas pessoas... Cadê o Fábio que não chega? Eu não queria ninguém assim comigo. Nem pai, nem mãe, nem eu mesmo. Porque às vezes os caras têm condições, nascem em família rica. Eu vejo isso direto. Fica que não se sente merecedor. Sim. Ou ele mesmo ganhou o dinheiro dele, mas ele, não, eu não posso. Eu tenho que dar um exemplo. Aí eu tive aquele soninho gostoso. E aí eu acordei a hora que eu queria. Eu falei, nossa, agora ficou bom. É isso Será que eu quero que pra dá minha para vida. ficar melhor? Daqui a pouco 2 dias acordando a hora que eu queria, 3 dias, 4. Daqui a pouco eu já nem marcava nada de manhã. E é legal que os outros sabem disso, nem me liga às vezes de manhã. Tipo, Fica a dica, hein? eu fico assim, não, esses ligam. Até acordado, Mas fica aquele sossego a parte da manhã da minha vida, é muito bom. Bom, e aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira trabalhando só a hora que eu queria ali, tal. E aí, de repente, aconteceu outra mágica. Chegou uma quarta ou uma quinta-feira, eu falei assim, nossa, agora, hoje o dia inteiro não tem nada para fazer. Eu falei, agora ficou bom. Agora tá Acorda a hora que quer. E quer ver televisão, vê. Quer ir pro esporte? Vai. Quer ir montar a empresa? Monta. Olha só. Aí daqui a pouco, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tudo que eu tinha que fazer para ter aquela vida básica, eu fazia 1 dia na semana. Eu concentrava num dia, beleza, fazia, tava ali com as minhas receitas, o barzinho comprava. Se eu quisesse ter a maior empresa de cachaça do mundo, gente, não nasceu. Eu falei, não é possível, que eu tinha que ser um maníaco. Eu quero ter a maior cachaça do mundo. Não me motivava assim. Não era aquilo. Eu falei assim, isso aí é um plano, ela serve para ser um plano para eu ter tempo. E aí eu tratava ela com muito respeito, a cachaça lá, porque eu falava assim, ela me dá esse tempo. Sim. E eu falei assim, rico é quem tem tempo, né? Então eu tenho tempo. Mesmo sem ter dinheiro. Eu tinha aquela vida básica, mas eu tava com o dono do meu tempo, não tinha ninguém para me encher o saco. Olha que sutil isso. E quando você tem tempo e você não deve satisfação para ninguém, quando você não deve satisfação para ninguém, você faz o quê? Faz só o que você quer. Você faz só o que você gosta. Não tem ninguém que vai obrigar. Você não precisa fazer nada, você não depende de ninguém, você não depende de ninguém. Amanhã não, amanhã você tem que estar aqui 7 horas da manhã, ou 3 horas da manhã, ou você tem que fazer coisa que você não gosta, você vai mexer com contabilidade, às vezes você não gosta, você vai falar assim, gente, eu faço para te ajudar, mas eu não gosto, eu não vou fazer. Então, eu quis comprar o meu tempo, humildemente falando, vocês estão me entendendo? Isso você tinha 20 e poucos anos, você já morava em república, você já tinha mais ou menos um time ali. Eu estava entendendo como é que funciona, mas muito frágil, por qualquer esbarrada ali já faltava dinheiro, eu estava muito no limite. Sim. Mas eu falei, nossa, como é que a gente melhora ainda mais? Já tem tempo. Eu já estava no caminho. Como é que a gente melhora ainda mais?
Poxa, já vendo a cachaça, o que mais que eu posso vender para o mesmo cliente? Um café. Olha. Aí depois veio uma polpa de fruta, depois veio vegetais congelados, ervilha. Vocês conhecem alguém que ganha dinheiro com ervilha? Gente, pode dar milão, 500, 100zão por mês. Mas não toma meu tempo, eu posso ter 200 desse. Não toma meu tempo. Ele é um negócio de outra pessoa. Eu ajudo a gerar negócio. Então, o segredo para minha vida não é ter empresa. Porque às vezes você monta do jeito errado, você tem menos tempo ainda. Você é mais refém da sua empresa. Montou errado, está enrolado. Então, para mim, o segredo está na venda. A venda salva. A venda da vida que a gente quer. Porque mesmo um cara que é CLT, ninguém mexe com o cara que vende, que traz dinheiro novo para a empresa. Se a gente falar aqui pro podcast, ou pro espaço de gravação, ou para casa do lado, não sei o que faz, mas se ele vender capa de bujão de gás, se eu chegar lá e falar assim, meu amigo, eu acho que eu consigo vender mais 10 mil capas para você, para um movimento que eu faço. O cara vai falar assim, mas escuta, me conta aí. Qualquer empresa, olha, não vou falar 100% das empresas, mas a grande maioria vai te escutar, se você tiver um bom plano, se tiver relevância, reputação, tal, a pessoa vai te escutar. E aí você vai falar assim, como que eu posso te ajudar a gerar mais negócio para você? Você vai ser relevante para a pessoa. E aí você fala assim pro cara do bujão de gás, vai falar assim, eu vou te trazer, vou fazer uma venda de mais 1000 capas. Aí o cara vai falar assim, eu vou falar assim, mas ó, eu quero acordar meio-dia. Você vai comprar 1000 capas, você vai arrumar um cliente para 1000 capas? Meu amigo, eu não tô nem aí a hora que você acorda. Exatamente. Se eu trouxer mais patrocinadores ou para você vai falar assim, Fábio, eu não tô nem aí para a hora que você acorda. E isso é assim. Então, meu termostato é feito para gerar mais negócio para os outros. E aí eu me envolvo só com empresas de primeiríssima linha, que vão dar menos trabalho para mim, que se a gente combinou, está combinado. Se eu vendi, aí vai entregar, e vai entregar um bom produto, porque se der problema com empresa ruim, vai me tomar mais tempo para consertar. Sim, eu não quero, eu quero sossego. Eu gosto de ficar tranquilo, eu gosto de ficar sem fazer nada. Claro. Faço bastante coisa, mas gosto de fazer o que quer, humildemente falando de Não, novo. com certeza. Isso é muito forte, né? Mas não Porque, é óbvio. Claro, é óbvio. Então, é óbvio. Eu acho que assim, É óbvio demais, Então. que chega até a pessoa olhar e falar assim, nossa, mas é muito não é óbvio, possível. imagina. Isso e não a existe. ponto até do próprio Fábio ficar pedindo desculpa o programa inteiro. Mas é verdade, eu sei peço como é que desculpa, é. Porque às vezes a pessoa que veio Que numa ouve, trajetória, às vezes que ela sabe, óbvio, mas ela não vê, ela não olha. Não, o óbvio tá ali, mas deixa eu viver essa história aqui, que é o que eu vejo na novela, ou que não sei o que me falaram, ou que eu tô devendo essa sensação, que é o que meus pais esperavam de mim. Eu não vou olhar o óbvio ali, não. É tão óbvio que eu peço desculpa para essas pessoas, que eu não quero ofender. Eu não quero que ela fale assim, nossa, eu vivi uma vida... Então eu tenho muito cuidado para falar. Eu sei, mas eu acho que é muito importante a gente jogar na mesa, né, o óbvio, porque geralmente as pessoas estão sempre olhando para a dificuldade, para onde está o aperto. E a coisa está na frente, está na cara. Eu vou dizer para vocês assim, ó, vou reforçar o livro do Fábio aqui, porque a gente vai ter que caminhar para a gente não deixar de levar nada, né, dessa incrível história do Fábio para você que está assistindo. Mas olha, no livro do Fábio, nesse momento da vida dele, ele conta cada coisa, gente, extraordinário. Tem uma história do abacaxi que ele não tinha o que comer, que é surreal. Assim, é justamente, eu acho que são os estalos, né, Fábio? Que o cara muitas vezes fala assim, pô, não tem onde comer, o cara senta e chora. O outro vai lá e negocia com o caminhão do abacaxi. Mas é isso. E ele faz uma coisa tão fantástica. Não, e é incrível, né, Adriana, porque o Fábio, ele conecta também as pessoas, né? É uma coisa impressionante. Tem projetos também aí que conectam as pessoas um pouco menores, não é verdade? Eu quero caminhar. O diretor ele não para de mostrar. Não para, gente, eu tô desesperada aqui também. Eu vou fazer um hashtag assim, plaquinha. libera diretor. Vamos começar esse negócio aqui, ó. Fábio, walk together. Tá, vamos lá. Vamos pular a jornada mas aqui. só complementando assim, a história do Fábio, acho que um ponto muito forte é a questão do plano. Né? Esse plano te levou para o que você é hoje. Isso faz sentido para ti? Assim, lá atrás você parou, você criou um plano, você criou uma base, né, e uma estratégia talvez. E esse plano te levou para muitos lugares. Você esperava chegar onde você chegou? Eu nem de verdade eu não olho assim, eu não vejo, ó, cheguei em tal lugar.
Eu tô com o que eu olho, sim, até usando uma frase da minha mulher, outro dia eu assisti alguma palestra, que eu vejo coisa doidada, né? E eu falei pra minha mulher, o pessoal veio com algumas técnicas, o que você quer fazer nos próximos 10 anos, né? Eu cheguei com a pergunta feita, nem tinha pensado muito na pergunta, cheguei pra minha mulher e falei assim, e aí, o que você quer fazer nos próximos 10 anos? Olha a resposta dela, sem vamos dizer assim, sem... Titubear. De vida mesmo, não é nem de teorias, nada. Ela falou assim, se for igual aos últimos 10, tá bom demais, hein? Olha que legal. Gratidão total, Maravilhoso. né? Não, olha A que vida. tá tudo bom. Poxa, não ficou aquela época, aquela lá, não fiz o que eu queria, não gostei. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de percepção da vida mesmo. Nossa, se for gostoso, olha só, então para os próximos 10. Então, olha só, é isso aí que a gente quer conseguir continuar fazendo o que quer, a hora que quer. Porque se você se respeita e fazer o que quer, a hora que quer, um dia, 2 dias, tal, na hora que você olhou para trás, gente, Claro. foi o que eu queria naquela época. É mesmo. Ô, Fábio, e dentro dessa história, assim, também reforçando um pouco esse momento da vida do Fábio, tudo isso te levou também para uma distribuidora na Espanha, não foi? Assim, Até esse pra momento gente, é muito importante. pra gente né? caminhar até, porque eu sei que nós temos aí os enquadrar nos tempos aqui, né? Então, vamos pensar em linhas gerais, assim, tá? Então, eu tenho uma frente que virou, desde a cachaça, virou uma distribuidora de alimentos. Então, a gente tem vegetais congelados, molho de tomate, tudo, um monte de coisa assim para supermercados, para atacado, para cozinhas industriais, é uma frente. Ou seja, quem está escutando, Fábio, acho que ele pode vender os nossos produtos ou eu posso comprar os produtos dele. Aí, ó, já tem um cliente, Já tem cliente, negócio, já estamos tem trabalhando. negócio rolando mesmo, aqui, tá gente. rodando aqui. Aí eu Mesa tenho, de eu negócio. tenho um sócio, que a gente tem uma importadora, exportadora, né? E a gente tem uma base na Espanha. Esse meu sócio, o Eduardo, ele fica na Espanha. Então a gente ajuda a empresa a entrar no Brasil e a empresa do Brasil a entrar para lá. Ponto. É uma unidade de negócio, certo? Tá aqui. Eu não me envolvo, eu gero oportunidade e jogo lá. Um vende, outro entrega. Eu sou da turma que vende. É isso aí. Né? Tem gente que não gosta de vender. Eu gosto. Tem gente que não gosta de entregar. Né? Você tem que juntar alguém que se complementa. Bom, essa é uma frente. Aí, pelo fato de ter tempo, que isso foi muito estratégico na minha vida, por isso que eu insisto em trabalhar por tempo, eu queria ter tempo livre, eu comecei a fazer o que eu gosto. Dá vontade de dormir, dorme. Aí eu comecei, me chamaram para dar uma palestrinha. E eu falei, eu dar palestra? Todo mundo tem medo de dar palestra. Tem estudos que falam que tem gente que tem Sim. mais medo de Falar falar do que morrer. Olha que incrível. Eu falei, se quer saber, eu vou lá, não sei nem como é. Eu aceitei meio que no susto. Tem nem que eu vou falar, mas Eu falei, vou. mas vou, me desafiando assim. Eu falei, vamos ver como é que eu saio. E aí eu peguei, eu falei tão de coração, igual eu tô falando pra vocês, que eu acho que o pessoal gostou. Flui, E na né? hora que gosta, você fica feliz, poxa, agradei com uma mensagem simples, mas impactou energia e tal. Aí você fala, poxa, legal. E aí uma palestra puxou outra, eu fiz mais de 400 vezes. Onde foi chamando, eu fui fazendo e por aí foi. E aí eu fiz isso, e aí de tanto fazer essas palestras, a GV, a Fundação Getúlio Vargas, falou assim, Fábio, por que você está vindo tantas vezes aqui, você não quer ajudar a gente a coordenar o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios? Eu falei assim, poxa, é o sobrenome que eu precisava. E comecei a doar o meu tempo para a GV, eu tinha tempo. Nossa, que legal. E aí eu comecei a fazer evento, entendendo as pessoas, eu não sei o que eu quero da vida. Pô, o cara tá saindo da GV, não sabe o que eu quero fazer da vida ainda. Tem vários caminhos. Uma pode ser banco, outra coisa pode ser empreender, outra coisa pode ser social, política, onde quiser. Tá bom, beleza. E aí eu peguei e comecei a fazer isso aí, e até que um dia o pessoal falou assim, Fábio, por que não chama o LEAD para vir falar aqui? E aí é uma outra vertente, e aí o LEAD, que é um grupo de líderes empresariais, foi fundado em 2003 pelo João Dória, na época jornalista, e aí ele virou um movimento muito grande, ele me chamou para um bate-papo, eu comecei ele se deu bem logo de cara, ele falou assim, Fábio, você tem perfil, você não quer ajudar a gente a levar o LEAD para o interior de São Paulo? E aí vem a outra história, que é o LEAD no interior de São Paulo, que em 2012 eu levei o LEAD juntando os maiores empresários do interior de São Paulo. E aí depois virou o LEAD o Rio Preto, Campinas, enfim. Aí desmembrou. Aí, 2 anos, quase 3 anos atrás, como a nossa unidade virou uma das mais importantes do sistema, o grupo me chamou para cuidar da expansão global do LEAD. Olha que legal. Nossa, Olha que gente. maravilha. Então hoje eu cuido das unidades, no fortalecimento das unidades e também na expansão. Então, a expansão internacional. Isso é bom É demais. E eu um queria... capital social muito legal. E um ponto muito importante que eu acho que assim, mantendo a sua tradição, né?
morando no lugar que você sempre morou, né? Você não abriu mão do seu interior. Porque eu vejo muito. Eu sou do Nordeste, né? Eu sou baiano. E eu me esbarro com muitas pessoas que acham que tem limitações por morar no interior da Bahia. Nada, gente. Faz o que o Fábio está falando, assim, ó. Caminha, vive o momento, acredita. Como é que você quer passar seu dia? Exato. Eu trabalho home incrível. office faz 20 anos. Não é que agora novidade, não, eu falei, gente, não mudou nada. Mas é simplicidade, né? As pessoas acham que para você chegar lá tem que complicar, tem que ser difícil. E olha só, direto ao ponto. E o simples, às vezes, o simples sempre te faz chegar mais rápido no lugar. Eu acho. É simples. E não para é? fechar a história, o Walking Together, que você me perguntou, Sim. resumindo muito rapidamente, não tem nada a ver com lead. Eu criei antes de começar de conhecer o lead e tudo mais e tal. Então, o que aconteceu? Eu casei em 2007. Em 2009, minha mulher ficou grávida, a gente estava morando em São Paulo. Um olhou para a cara do outro e falou assim, vamos criar nossas filhas no interiorzão, né? Ela cresceu em Catanduva. Então eu não fui parar em Ribeirão, mas fui parar em Catanduva. Agora eu cheguei em Catanduva, cidade de 118 mil habitantes. Eu cheguei lá e falei, nossa senhora, e eu fazendo evento de GV, TEDs, daquela rolo todo aqui em São Paulo. Eu falei, escuta gente, não é por nada não, mas onde que eu conheço as pessoas mais legais da cidade? Tipo, Fábio, mas sei lá, tem o clube, tem a casa dos primos. Eu falei, não, mas onde que tem, né? Aí, beleza, um primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei, onde é que vocês falam sobre criatividade, inovação, tecnologia, esses assuntos que eu gosto, empreendedorismo? Aliás, empreendedorismo eu gosto de dono, o negócio é dono. Aí eu falei assim, bom... Leia o livro, aí eles falaram que é o dono. O que é o dono, né? Eles falaram assim, não tem tanta coisa pra você falar assim. Eu falei, então vamos criar. Aí eu e um primo da Carolina, o Otávio, a gente chegou... E a gente montou uma lista de 33 nomes de pessoas formadoras de opinião da cidade. Gente boa, pode ter o dinheiro que for, mas mala, bandido, deixa fora. Queria fazer amigos. Claro. 33. Mandamos uma carta para cada um deles lá e falou assim, meu amigo, você foi escolhido e pensado para estar nessa lista, nós vamos fazer um encontro, você não precisa pagar nada pra gente. O pessoal até olha, onde que quer chegar. A única coisa que você tem que fazer é chamar 2 pessoas com o mesmo perfil que a lista. O cara olhou a lista, o nome dele no meio da... Ele falou assim, nossa, entendi o que eles querem. Não vai chamar o bandido, vai chamar um cara com aquele perfil. E eu não perco. O cara não tem nada na cidade, né? Sim. Então, 99, cada um chamou de 99 pessoas, formadores de opinião da cidade. Aí, poxa, é 90% das pessoas, gente boa lá da cidade e tal. E aí, tudo de mais legal de evento, de GV, de TED, eu peguei e pus lá. Do Epicentro, outro evento e tal. Enfim, aí eu pus lá. E aí deu super certo. Top. Aí eu comecei a fazer recorrente walking, até que um dia chegou um carinha e falou assim, nossa, eu adoro walking, vamos levar para minha cidade, eu quero levar para minha cidade. Eu falei, onde é que você mora? Ele falou, Cravinhos. Eu falei, Cravinhos? Nossa, nada de legal deve ter acontecido lá. Se não tinha, tem 40 mil habitantes. Eu falei, vamos fazer lá. E a gente fez em Cravinhos, e aí depois foi para São Carlos. Aí outro levou para Araraquara, Bebedouro, Morro Agudo, Piracicaba, Assis, Bauru, Presidente Prudente, Presidente Pitácio, Pompeia, Varpa, entramos em Minas, Guaxupé, Poços de Caldas, Tupaciguara, que vocês não ouviram falar. Alguém que. Não, quem for de Tupaciguara escutar aqui, me manda uma mensagem. Comenta aí. Entramos Rio de Janeiro, entramos em Teresópolis, Petrópolis, entramos em Goiás, Santa Catarina, Paraná agora, recente. Que coisa maravilhosa. Então, e estamos em 70, passamos 70 cidades, montamos um projeto para estar mais de 400 cidades até o final do ano que vem. Depois é um projeto para 2.000 cidades. Porque a gente acredita que cidade pequena, aí a gente botou um teto. É luxo de cidade pequena. Cidade grande já tem muita coisa. Sim. É luxo de cidade pequena. Não fazemos em cidade grande. Então a gente luxo de cidade pequena. A gente valoriza a cidade pequena como um estilo, uma alternativa. Então a gente quer trazer isso para a cidade pequena. Coisa legal, empreende localmente, desenvolve, por aí vai. E a gente montou esse grande plano de juntar as pessoas mais gente boa do mundo para 3 motivos. Uma, mexer em causas nobres, são os caras gente boa que ajudam. Fazer negócio, você quer fazer negócio com gente boa, amigo e amigo de amigo. E a terceira coisa, se divertir, porque daqui a pouco acabou. Então, esse é o Walking Together. Quem quiser saber mais é wt99.com.br. Leve para sua cidade. Tá no livro também. E, gente, esse projeto extraordinário, dessa figura extraordinária, foi parar, sabe aonde, Mônica, né? Onde, No Adriano? Prêmio Nobel. Você acredita para. nisso? É sério isso? Pois é, acontece na hora que você faz alguma coisa que você não precisava, você coloca amor. E na hora que você coloca amor, você acaba fazendo bem feito. E acaba juntando gente boa. E as mágicas acontecem. E aí a gente teve essa indicação
poxa, pro prêmio. Que é extraordinário. É uma Gente, coisa diferente, que né? sensação! Porque a lógica Qual foi a sensação disso? É engraçado, porque é diferente, né? Porque Engraçado você é vê, ótimo. é esquisito, é tão distante, né? Porque o que foi a lógica? A linha de raciocínio é o seguinte: poxa, a gente valoriza a cidade pequena e está previsto um caos urbano para as megacidades para 2030. Então, o que acontece? Sai gente de cidade pequena e vai para grande, e enche a cidade Sim. grande. A tecnologia tira emprego e tudo mais, remonta essa história do emprego e tal, gera desemprego. Aí depois gera desemprego, gera fome. Gerou fome, gera violência. Então, qual que é a nossa alternativa, humildemente falando? Valorizando a cidade pequena. Moçada, se vocês... fica aí, empreende localmente, você não precisa ir buscar emprego em cidade grande. Quer ir, vai. Mas não precisa, vamos tentar valorizar a sua cidade, tal, e tenta iluminar as pequenas cidades. É isso, entendeu? Agora é o movimento do bem. Tanto é que a gente pôs a era da generosidade no nosso centro do nosso projeto. A gente está aqui para estabelecer a era da generosidade, porque a gente acredita que nós estamos na era da generosidade. A gente montou um estilo de vida, que é isso que nós estamos falando agora, de tentar ajudar os outros. Sai ajudando todo mundo, que volta pra gente. Isso eu não sei porquê, mas acontece. Volta, né? Volta. Então a gente falou assim, poxa, sai ajudando, que vai voltar. Então a gente botou assim, ó, era da generosidade. Sai ajudando que volta, fica tranquilo que volta, tal lá. Então é isso. Então um ajuda o outro, vai ajudando, volta. E tem só para fechar mesmo a história aqui, tem gente que fala assim, mas Fábio, por que você faz esse auê todo do walking? Você nem, poxa, né? Aí eu falo assim, gente, por que eu não vou fazer? Pô, eu me divirto tanto. Volta uma energia tão boa que depois eu fui descobrir que tem um hormônio da oxitocina, na hora que você ajuda os outros, é hormonal a história. Eu não sabia, a mãe amamentando, né? Tem história, é o hormônio da generosidade, do amor e tal. Sim. E aí eu peguei e falei assim, olha a historinha que aconteceu. Chegou um garçom num dos últimos eventos do Walking, com a bandeja na mão, no final do evento, chegou para mim e falou assim, senhor Fábio, um dia o senhor pode falar comigo? Eu falei, louco, meu amigo. Gente. Você até me constrange. Para com isso, cara. Não fala assim comigo. Eu entendo ele, cara. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu falo, pelo amor de Deus. É prazeroso demais, né? Assim, ter uma história na nossa frente de vida. Assim, as pessoas te olham. Por mais que você seja uma pessoa simples, humilde. Mas eu fico com vergonha. É muito grandioso tudo isso. Ô, Fábio. Mas aí o cara, só para concluir aqui, o cara falou assim, eu falei, pô, pega meu telefone, pega meu celular, fala agora, né? Aí ele falou assim, não, sabe o que é? Eu sirvo vocês desde o primeiro walk. Eu falei, lógico, eu vejo você sempre aí. Legal. Ele falou assim, mas só que eu queria te agradecer que eu não tô mais aqui como garçom. Eu falei, mas como assim? E ele com a bandeja na mão. Ele, enquanto eu tô servindo, tanto eu escutar as coisas que vocês falam aqui, tá ruim, muda, não reclama da vida, vai vender, vai empreender, vai fazer o seu caminho, eu montei uma empresa de bartender e estou prestando serviço nesse bar, mas um monte de outros bares, e esses garçons são todos meus funcionários. Uau! Eu falei, gente do céu, isso é melhor que dinheiro, né? Isso é a tal da oxitocina. Lá, que você fala assim, não é possível. Não era nem pra ele, o cara pegou, o cara era garçom e mudou a vida dela. Pelo amor de Deus, eu não aguento, porque isso você tá vendo a coisa. Você imagina essa história do garçom. Agora tem tantas histórias que a gente vai vendo que um fez esse negócio com o outro. Nesse final de semana, agora, no sábado, quer dizer, já vai ter passado o programa, mas no dia 10 agora de 11 de dezembro, tá casando a líder do Walking de Poços de Caldas com o líder do cara de Guaxupé, do Walking de Guaxupé. Olha que maravilha. Se conheceram no Walking. Já... Sai casamento. Você juntou gente boa, sai coisa boa. Isso é presente. Coisa linda. Meu querido, olha só. Eu não quero... A Mônica sabe o que a gente vai fazer agora, mas assim, a gente não pode terminar esse programa porque depois a gente é cobrado pelo público. Sim, você está sentado numa máquina do tempo aí, né? A sua cadeira é uma máquina do tempo. Então, a gente gosta sempre de terminar o programa fazendo uma brincadeira, onde você, no seu camarote emocional, olhando para essa história extraordinária de vida. Primeiro, assim, obrigado, eu estou muito emocionado, muito feliz, muito agradecido pela sua presença. Mas eu queria que dentro dessa história você pontuasse assim, os 3 momentos mais incríveis da sua vida. Depois que eu tô no mundo ou antes? Porque a minha mãe... Tá do seu jeito, tá a sua vida. Os 3 momentos mais incríveis da sua vida. Cara, eu acho que esse ponto que me caiu a ficha com essa história da minha mãe, que me trouxe esses valores fundamentais, foi um ponto super importante. No ponto que eu assumi as rédeas do meu tempo,
foi uma coisa muito importante. E depois eu vou trazer aqui o ponto da minha família, né? Que eu vou juntar nesse terceiro ponto o meu casamento e o nascimento das minhas filhas. Então, acho que são três pontos importantes. Um que me deu esse senso de valores fundamentais. O outro ponto que me deu a liberdade de tempo. Uma coisa é liberdade, outra coisa é liberdade com tempo, hein? Então, tá até o equilíbrio da liberdade com tempo. Isso é a fórmula. E depois o outro é a magia aí da minha família, né? Tudo bem, mas a gente sabe que nem tudo são flores nessa vida, né? Os 3 momentos mais difíceis da sua vida. Os 3 mais difíceis? Então, eu já tive uma... É difícil dar uma quebrada na empresa, então já chegou uma hora que eu falei assim, não é possível, nunca mais vou conseguir pagar essa conta aqui. Foi uma coisa, um momento difícil, porque eu estava na minha lua de mel, e como eu não gosto de fazer propaganda de problema, eu fui tocando. Eu criei no livro, está escrito a departamentalização de problema. Eu não faço propaganda entre as áreas da minha vida, porque eu acho que daqui a pouco você fica administrando problema. Sim. Então, esse é um ponto que foi difícil de lidar, uma experiência nova. Mas como não era nem para eu estar aqui, né? Então eu lido até que bem com o problema. Teve uma outra situação que eu tive, minha mulher também, eu tinha acabado de casar, e aí a minha mulher olhou e falou assim, por que você não tira essa pinta? Não, tem uma perna aqui, uma pinta assim, né? Aí eu falei assim, mas por quê? Deixa a pinta aí, né? Pinta, né? Aí ela falou, não, tira a pinta, né? Aí eu fui lá, tirei, aí a médica falou assim, Fábio, eu te queria dar o resultado aqui pessoalmente para você. Eu falei, não, fala por telefone, não, vem aqui, tal. Aí ela falou assim, é o seguinte, tal, é um negócio aí que chama melanoma maligno. Eu falei assim, poxa, isso aí é coisa de gente grande, hein? Aí, enfim, aí fiz um monte de exames lá e aí eu pus na cabeça, eu falei assim, bom, não era nem para eu estar aqui, já valeu a pena, já foi um negócio legal, né, de estar nesse mundo, vou ficar fazendo palestra agora para motivar os outros, agora eu já estava o caminho traçado. Não pode reclamar, nem assim, porque as pedradas vêm. Eu tenho medo de reclamar da vida hoje, porque amanhã pode acontecer coisa tão pior que eu ia querer estar hoje. Então deixa eu com os problemas que eu estou hoje, tranquilo, não vou reclamar, porque amanhã, não importa, mas o cara não anda. Ele pode não andar e amanhã, se ele não for grato, daqui a pouco ele não tem, nem respira direito. Bom, então eu falei assim, bom, vamos lá, vamos lidar, mas na hora que você lê o relatório lá do médico, o laudo, né, escrito lá com o seu nome, escrito uma coisa bruta que pode acabar mesmo a história, você fala, poxa, tem que rever. Foi um outro momento importante ali de reflexão que eu tinha que fazer. Se não derruba, fica mais forte, né? Então eu falei, bom, então eu vou sair dessa, né? Beleza. E o terceiro ponto, gente, foi uma coisa que eu também tive que digerir bem aí, que foi, você já leu até no meu livro aqui, que eu tive que aprender a lidar, que eu tento trazer isso até para ajudar quem passa por isso, que é uma coisa difícil de lidar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de lidar da vida, mas, como eu disse, não é que meus problemas são maiores do que os de ninguém, mas eles acontecem, né? Então, cada um tem os seus e boa, fazer o quê? Não dá para fazer propaganda de problema. Mas estou contando isso aqui de um viés difícil, mas de viés positivo, até porque para lidar bem com os problemas. Foi o tema que eu estava dando palestra para ajudar, porque eu já tenho essa mentalidade já desde mais ou menos... Eu sempre fui mais tranquilo, assim, mais de bem com a vida e tal, mas não foi depois do melanoma, essas coisas e tal. Mas aí eu estava fazendo essas palestras, e aí um dia eu acabei uma palestra, e aí tinha umas, 70 ligações perdidas no meu celular. Aí eu falei assim, nossa senhora, que povo, né? Tô aqui dando palestra, né? E aí, na hora que eu acabei a palestra, eu liguei pro número que tinha me ligado 70 vezes. Aí falou assim, Fábio, sua mãe fez uma besteira e tirou a própria vida. Aí eu falei, bom... É difícil, né? Não, então. Não, eu até... É uma coisa que a gente volta naquele dia, e é uma coisa interessante, porque eu falei assim, isso... É uma das coisas mais difíceis de lidar. Acho que mais difícil que isso é um filho, uma filha fazer isso, né? Então, eu peguei e falei, bom, deixa eu respirar e eu vou ter que lidar com isso pro resto da vida. Porque às vezes pode voltar isso, né? Volta toda vez. Mas hoje eu consigo lidar com uma forma assim de bem, que eu não preciso ficar concluindo de novo o que passou naquele momento. Por quê? Porque eu criei um atalho na minha cabeça, que eu falei, o dia que eu precisar conversar com isso, nem que for para contar para alguém, para motivar alguém, para ajudar alguém que está passando por isso também, eu tenho que estar bem resolvido já, eu tenho que ter solução. Então, na hora que mesmo que o jeito que vem, que é um fato triste, eu já tenho a resposta.
Ao mesmo tempo já vem. Eu tenho minha resposta porque eu criei esse canal que eu já fiquei satisfeito com a resposta uma vez. Então ele pode vir, já entrou, já saiu já. Já entrou porque eu sei que é. Porque um ponto importante que me ajudou nisso é que eu não me cobro 100% de nada. Para mim, eu faço o que eu posso, mas não dá. E um ser humano, o maior problema para ele é acabar a vida, é acabar o tempo. Então, você não resolve nada acabando o seu tempo. Se a única solução for acabar o seu tempo, já estava resolvido, porque é o pior. Então eu falei assim, só uma mente que está totalmente deturpada, distorcida da realidade, que é anti-humano você fazer isso. Então é uma coisa assim, só assim, então não dá para eu tentar me colocar no lugar dela, porque eu não tenho, a minha lente está ok da vida, assim. Então eu falo assim, bom, então eu tenho que aceitar ali o que aconteceu na raça, da goela abaixo, não tinha como. E eu como filho único, você fala assim, bom, eu tenho que digerir bem isso. E aí a historinha que eu contei para mim mesmo, que eu formei que funcionou, é que se eu tivesse num prédio, e se esse prédio estivesse pegando fogo e eu não tivesse alternativa, ou morro queimado, ou eu pulo do prédio, pode ser que eu pulo. E aí eu falei assim, o fogo para ela existia. Era verdade, é a depressão. É por isso que eu respeito tanto essas doenças. Tem que ir atrás, tem que ajudar. Porque acontece, entendeu? Acontece. Então, na minha vida inteira, eu vou ter isso. E eu vou ter que ir bola pra... Aí eu uso a mesma coragem que ela teve de fazer um negócio desse, para tocar em frente, porque ela tinha muito amor por mim, e eu sei disso. E da onde é que ela esteja hoje, ela ia querer eu bem, então eu tô bem. Que maravilha. E aí, meu querido, para finalizar esse momento emocionante, todos nós muito emocionados aqui, se essa cadeira pudesse te levar para algum desses momentos, para você viver, mudar, qual momento seria esse? Nossa, agora não sai daqui, pelo amor de Deus, eu tô adorando. Não, eu quero ficar aqui. Não, eu adoro, gente. Eu coleciono bom, eu tô fazendo o meu melhor, tô falando de coração aqui, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô adorando estar com vocês aqui. Que coisa eu tô aqui porque eu quero estar aqui. Você mudaria alguma coisa na sua vida? Olha, cara, eu não tenho o que falar, só agradeço, cara. Eu tô é a viagem, cara. Eu tô aqui, me deram a oportunidade, eu abraço da melhor maneira possível. Gente, Nossa. Vai, Mônica. Gente, sim. Não, pelo amor de Tá Deus. Muito difícil, obrigado. tá Que difícil real de terminar esse programa. Eu tô arrepiada com a tua história. Pelo amor de Deus. Nossa, que história privilégio. simples, gente. Mas é uma história Mas forte, você é sabe. demais, É uma Fábio. história de mudança, é uma história que passa na simplicidade o resultado de uma vida leal, honesta, né? Verdadeira, humana. A sua vida é uma vida humana. É o que eu tento mesmo. Eu tento ser fiel a esses meus dois valores fundamentais e se eu consigo ter a minha liberdade total aí de tempo, de fazer o que quero, eu passo a ser incorruptível aos meus valores fundamentais. Porque se a pessoa balança 1 bilhão ou 1 trilhão na minha frente, fala assim, Fábio, tem 1 trilhão para você aqui. Eu vou falar assim, legal, bom, não é ruim, lógico que é bom o dinheiro e tal. O que eu vou precisar fazer? O que eu vou ter que cortar? Que minha vida já foi escolhida de certinho, no detalhe, eu quero acordar que eu quero. O que eu vou fazer? Então, beleza, quer dar o dinheiro? Dá. Mas o que eu vou ter que cortar a família? A hora que eu vou ter que... Tá bom já. É difícil você brigar com alguém que já tá bom. Maravilha. Você entendeu? Eu vou, da minha parte aqui, eu indico, é necessário o livro do Fábio, né? Uma pergunta de muita reflexão, né? Quanto vale o seu tempo? Ele destrincha bem a história dele, os momentos. É uma aula. Então, assim, hoje todas as grandes livrarias, hoje Amazon, né? Todo lugar as pessoas encontram o livro, né? Encontra, e eu vou te falar mais uma coisa. A gente falou que nós estamos na era da generosidade. Sim. E a gente tem que ajudar e as coisas voltam. Pode ficar Claro. tranquilo que volta, né? Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quem estiver escutando e não tiver dinheiro para comprar o livro, entre em contato comigo, que eu vou dar um jeito de chegar esse livro para a pessoa, um presente. Eu vou te falar uma coisa, porque tem gente que acredita também que está na era da generosidade, tem gente que chegou para mim e falou assim, Fábio, eu quero comprar o meu, mas eu vou deixar uns 2, 3 pagos aí, para quem não puder comprar. Eu falei, olha que bacana, Maravilha. poxa. E as pessoas entram em contato comigo, eu mando, assim que eu posso, eu mando, com o maior prazer. Era a generosidade, a roda gira. Generosidade gera É isso generosidade. mesmo. Nossa. Gente, assim,
O meu diretor tá fazendo sinal para mim, eu tenho que encerrar o programa. Não tem jeito de segurar mais, já estouramos bastante o tempo. Que alegria, gente. Que privilégio, que prazer te conhecer pessoalmente. Você é prazer um cara fantástico. Que história de vida. Você pode falar, não, imagina, não tem nada demais. Mas tem sim, Fábio. Você é um cara que emociona, você é um cara que tem brilho nos olhos, você é um cara verdadeiro, você é um cara que arrepia mesmo de te ouvir. Nossa, obrigado, sabe, mãe. você motiva. Eu tô super motivada aqui, sabe, pensando aqui, nossa, eu quero ter meu tempo também. Eu Aí. quero ter a minha vida com o tempo que eu tenho, que a gente não tem tanto tempo assim. Eu quero fazer o que me dá na telha Que também, demais, que legal. né? E eu saio com essa mensagem pra mim. Obrigada por isso de coração. Eu que agradeço, gente. Eu amei estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Conta comigo. Se vocês chamar, quantas vezes chamar, eu venho. Muito bem. Gente, olha, muito obrigado, de verdade. Foi uma noite inesquecível. Espero que para vocês tenham chegado aí mensagens, insights, né, ideias fantásticas do Fábio Fernandes. Gente, Você em Cena fica por aqui. Que você tenha uma excelente semana. Até a próxima semana, até o próximo programa. Beijo! Beijo! Até mais! Valeu, Tchau! pessoal. Show!